Já existia umas 10 pessoas que se reuniam em Padre Fialho, numa salinha que só cabiam umas 10 pessoas, mais ou menos. Há 60 anos atrás, você pegar o Evangelho em Minas Gerais era suicídio. O catolicismo era muito forte, estava muito fanático. E eu só enfrentei mesmo pela graça de Deus. Eu cheguei um dia lá, na Ponto Silva, e eu vi alguém conversando assim. O seu Sebastião, se o sobrenome dele, está muito doente, muito mal. Sebastião Fagundes. Aí eu ouvi e falei assim, se eu for lá fazer visita aí, ele aceita? Aí disseram, essa família Fagundes aqui em Manhuaçu são família de matadores. Se eles quiserem comprar uma fazenda de alguém não quiser vender, eles vão matar. E uma porção de gente disse para mim assim, se eu fosse você, não ia não. Eu disse assim, sou eu mesmo, mas eu vou em nome de Jesus. Aí eu tinha Kombi cheio de gente e parti para lá. Eu cheguei na fazenda lá, bati palmas, a senhora da fazenda veio me atender. E eu falei com ela, eu sou do Rio de Janeiro, nós somos evangélicos. E a gente prega o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou sabendo que o senhor Sebastião está muito doente. A senhora aceita em fazer uma oração por ele? Aceito, sim. Pode entrar. Aí entramos. Quando cheguei na porta de cima da sala dele, ele estava na cama, ele disse, bom dia, Sebastião, bom dia. Eu estou aqui com a licença, com a permissão da sua esposa. Não entrei sem pedir licença, não. Nós somos evangélicos do Rio de Janeiro. Eu soube que o senhor está enfermo e pedi a ela se podia fazer uma oração pelo senhor e ele autorizou. Ele falou assim, não, pode fazer, eu aceito. Aí eu falei, antes de orar para o senhor, posso cantar uns hinos aqui? Ler a Bíblia? Pode, fique à vontade. A sala dele tinha quadros de santos por tudo quanto é lado. E algumas espingardas penduradas na parede. Aí eu cantei o número 15. Eu não tinha nem chegado no meio do hino, eu já estava chorando. Eu consigo, andei, perdido, vaguei, longe do meu Salvador. Depois eu li a Bíblia, fiz o apelo e o seu Sebastião aceitou Jesus como Salvador. A mulher também, os filhos também. Eles já faleceram, os velhos, mas toda a família Fagundes é crente hoje. Amém. É por isso que Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque neles manifesta a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá pela fé. Toda a família Fagundes
Era uma época que a família Fogoni matava alguém em outra fazenda, daí a pouco de lá matavam um de cá. Chegou até a vir jornal aqui no no Rio. Morreu muita gente. Depois que o Sebastião aceitou Jesus, nunca mais houve crime lá. Deus terminou com o crime. Entendeu? E eu continuei. Uma vez por mês, dois meses, eu estava lá, pregando. E daí em Padre Fialho, naquela época só tinha aquelas casinhas de estuque, cobertas com sapê. As crianças rolavam no chão o dia inteiro, dormiam com aquela mesma roupa, o pessoal não tinha nenhuma noção de higiene. E eu comecei a angariar roupas, calçados e levar para lá para distribuir para aquele povo. E tinha um pastor chamado Delcio, aqui do Rio, que eu levei ele para lá para pastorear a igreja. E tinha um prefeito de Matipó, muito meu amigo. Tudo quanto eu ganhava aqui no Rio, ele levava para mim para lá. Eu tinha um amigo que cresceu comigo, ele era gerente do departamento de propaganda da Sidney Ross, laboratório. E ele me ajudou muito, ele me deu uma grande quantidade de remédio de verme. Tinha um tal de Padroc. As crianças tomavam aquilo ali e quando ia fazer necessidade saía bolas de lombriga, de tanto velho que tinha na barriga. Ele me deu Padrex, melhor infantil, melhor de adulto. Eles tinham um talco roça, me dava caixas cheias de talco roça. E aquele foi ajudando muito o povo. De repente aluguei um salão maior lá. E de falar que no Rio, o povo ficava curioso. Eu comecei levando um ônibus cheio de gente, 2, 3, cheguei a levar 4 ônibus cheios de gente naquele lugar pequeno. A primeira vez que Davi pegou, eu tinha 6 anos. Há pouco tempo, agora, recentemente, ele encontrou com um rapaz lá na Realeza. É. Era daquela época, né? É, Aquela época nossa lá. Filho do Zé Tiozinho. eu botava uma cadeira assim no púlpito para o Davi subir e dar a altura do púlpito, né? Olha, as pessoas chegavam a subir no banco para ver ele pregar. E a igreja começou a crescer lá, de lá nós partimos para outros lugares. Aí aconteceu coisa comigo incomum. Eu soube em Padre Fialho, tinha uma família lá, tomada de doença de Hansen, morfético que eles falavam lá em Minas. O chefe da família já estava com os dedos podres, caindo, as orelhas já podres. Aí eu disse, eu vou fazer uma visita lá. Eles aceitam? Aceita, sim. Aí eu peguei a Kombi e falei com o pessoal, olha, eu vou fazer uma visita a uma família morfética com doença de Hansen. Os dedos apodrecidos, a orelha. Quem for comigo lá,
Se oferecer café, tem que tomar. Se oferecer alguma coisa de comer, tem que comer. Se você não tem o seu estômago convertido para isso, não vá comigo. Mas muita gente foi. Nessa época, acho que o Davi tinha menos de 5 anos. Aí chegamos lá, subimos a escada, a sala era assim em cima. O seu Zé Fonseca estava com meia. Até aqui assim, para não aparecer as feridas, né? Aí eu entrei na sala e disse para o Davi, vai lá dar o braço do vovô. Quando Davi foi em direção a ele com o braço aberto, ele fez assim. Não teve coragem de abraçar o Davi por causa da doença, né? Eu falei com ele, seu Zé, nós viemos aqui em nome de Jesus que cura todas as doenças. Nós não temos medo de doença. Deixa o garoto te abraçar e te dar um beijo. A Davi o abraçou, deu um beijo nele, e depois fizemos um culto. Eles eram fazendeiros. Ninguém na região comprava nada deles com medo da doença. Aí a esposa dele botou uma mesa com bolo, com queijo, manteiga, tudo tinha direito. Aí eu orei aquele alimento, agradeci. E falei com o povo, essa comida está abençoada. Eu vou ser o primeiro a comer. Maravilha, né? Aí comi, todo o povo comeu, se alimentou. Aquela doença vinha matando gerações naquela família. Depois daquele dia que o senhor José e a esposa aceitaram Jesus, nunca mais teve doença na família. Aleluia. Meu Deus. Os 2 idosos já velhinhos morreram, mas pode dar hoje procurar a família Fonseca. Daquela época para cá, nunca mais teve doença. E assim eu continuei, irmãos. Naquela batalha, viajando para Minas, Espírito Santo, São Paulo, interior do estado do Rio. E um dia, uma noite, até a minha ida da paradeira Rio da Penha foi revelação de Deus. Quando eu tive aquela paralisia facial, uma irmã chegou para mim e falou, não temas, Deus está te provando, você vai abrir aquela igreja que está fechada lá na Vila da Penha. Deu certinho como ela falou. E do lado daquela igreja tinha uma mansão que está lá até hoje. Era de propriedade de um banqueiro do jogo de bicho e traficante de droga. Toda semana aparecia alguém morto lá, naquele bairro. Era ele que mandava matar. Eu fazia culto, não ia uma pessoa no culto, com medo do homem. Porque, além disso, ele tinha um terreiro de candomblé no fundo da casa dele. Ali ele matava cabrito, matava galinha. E muitas vezes eu cheguei lá, eles arrombavam a janela da igreja, botavam despacho no meio da igreja. Cabeça de bode, cabeça de boi, galinha, farofa, cachaça. E eu tinha que abrir a igreja, lavar, fazer uma faxina para depois ter os cultos. Como eu tinha um som muito fraquinho, que não servia para nada,
quando começava o culto, ele ligava um aparelho de som na casa dele que apagava tudo na igreja. Não se ouvia nada. E um domingo eu estava ministrando a escola bíblica dominical e chegou na porta, entrou na porta com um revólver 38 na cintura, sem camisa, de short e fumando um charuto. Ele entrou, colocou o dedo dele em risco e fez assim: olha, eu não quero saber dessa igreja aqui do lado da minha casa. Você procura um terreno aí do tamanho que você quiser e me diga a igreja que você quer, vou construir a igreja com banco, com som, com tudo que você quiser. Só que aqui, onde está a igreja, eu vou fazer uma piscina para mim e meus amigos. Muito abuso, né? Aí eu disse para ele: Sr. Pedro, com todo respeito, podemos conversar de idade fora da igreja? Mas por quê? Porque eu estou armado, estou fumando charuto? Isso é exatamente por isso. Aí fomos conversar de idade fora da igreja. Aí eu disse para ele, eu lembrei daquela passagem de Nabote, que não quis vender a sua Da vinha, né? vinha e morreu. Eu falei com o Sr. Pedro, a sua proposta, se não envolvesse coisas de Deus, seria alvissareira, mas só que envolve coisas de Deus. Quando eu vim para aqui, eu casei aqui no chão da igreja. Alguns irmãos colocaram a carteirinha de membro aí. Fizemos uma atazinha, colocamos aí. E eu prometi a Deus que aqui seria igreja para sempre. E eu não quero voltar atrás. Quer dizer que você não quer aceitar minha proposta? Eu disse, infelizmente não. Rapaz, o homem saiu dali, entrou na casa dele, uma fúria terrível. Aí no sábado seguinte eu marquei um culto lá, convidei algumas pessoas de Realengo para Miguel para ir lá. E no meio do culto desabou um temporal que a água entrou dentro da igreja. E eu disse para os irmãos, ninguém corra, fica aí, quem está mandando a chuva pode mandar, é Deus. Aí o pessoal se aquietaram, daqui a pouco estourou o transformador. Deu aquele estouro, a luz foi embora. E quando a luz foi embora, eles deram 3 tiros de pistola 45 dentro da igreja. Pá, pá, pá. E depois que terminou de dar os tiros, a luz voltou. Teve uma irmãzinha sentada assim à direita do púlpito, deu um grito, começou a gritar, chorar. Eu falei, meu Deus, essa aí foi atingida. E ela com a mão assim na barriga, apertando. Quando ela tirou a mão assim, a bala saiu amassada na mão dela. Como se tivesse amassado com a marreta. Ai, Jesus. Há uns tempos atrás, agora mais recente, o Emerson encontrou uma moça na show da Vila Penha. E conversando, ela perguntou, você quem sou? De qual igreja? Missão Evangélica do Brasil. Ela falou, você já ouviu falar que uma irmã levou um tiro na barriga e a balançou?
Emerson falou com ela, lembra? Era minha tia. Deixa ficar, né? É. Isso mesmo. Era minha tia. E eu sei que uma bala furou um buraco na parede atrás do púlpito. Eu encostei lá em dia. Para ele entrar onde ele entrou, teria que ter passado por aqui. E não passou. Aí terminei o culto, fui embora. No outro dia eu voltei. Quando eu cheguei para fazer o culto, estava ele e mais uns 7 capangas deles sentados, encostados no muro da igreja. Ele talvez pensou que eu não fosse ir voltar para trás, né? Mas eu fui em direção a eles. Irmãos, isso é para a glória do nome do Senhor. Foi Deus que deu esforço, não foi minha, não. Eu cheguei, boa tarde, senhores, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Abri a igreja e fiz o culto normalmente. Aí eu falei com os irmãos, olha, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A partir do próximo sábado, nós vamos fazer 1 ano de vigília, pedindo a Deus para salvar esse homem e a família dele. Ou fazer com ele o que Deus quiser fazer. E parece que quanto mais nós orávamos, mais pior ficava. A gente estava cultuando a Deus, eles pegavam aquelas bombas cabeça de negro e jogavam dentro da igreja. Dava aquele estouro. Pá! Outra vez jogava pedra no telhado, quebrava o telhado da igreja. E fomos orando, orando, orando. Quando completou 1 ano de oração, nós fizemos um culto de ação de graça, agradecendo a Deus pela vitória. E nada aconteceu. Ele lá com a turma dele. Mas 2 meses depois, ele e outro colega, banqueiro do bicho e traficante, foram sequestrados. Aí a mulher dele recebeu uma carta dizendo assim, não precisa procurar o corpo do seu marido, Meu Deus. porque você nunca vai encontrá-lo e nunca mais apareceu. Meu Meu Deus. É assim, né? E aí começou, Deus abriu as portas, as almas começaram a Se chegar. renderam, né? Eu acho que vamos parar por aqui, se houver uma outra oportunidade. Ah, É muita história. História, né? Coisa, faz me dar a noite inteira. Maravilha. Mas Testemunho, né? Eu quero agradecer muito aos irmãos por essa rica oportunidade que me concedeu de participar com um grupo de irmãos tão seletos como esse aqui. E que tudo seja para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se alguém nos alcançou e quiser mais detalhes, pode nos procurar de acordo com a agenda, nós vamos atender. Amém.